Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. O tema que eu quero trazer para o nosso coração aqui nessa noite é: os justos também sofrem. E dentro dessa palavra, a pergunta é: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa pergunta, de vez em quando, eu tenho certeza que ela passa aí pela sua cabeça. Por que coisa ruim acontece com gente boa? E às vezes nós até nos pegamos assim meio em juízo. Tanta gente ruim e vivendo bem, usufruindo coisa boa. E eu aqui faço tudo certo, não prejudico ninguém, oro, busco. Se eu te disser que essa pergunta também de vez em quando não vem na minha cabeça, eu estaria mentindo. Já há alguns dias eu estou pensando nessa palavra. Por que os justos sofrem? Por que isso acontece? Em Jó capítulo 1, versículo de 1 a 3 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Que coisa, hein? Nessa primeira abertura, na introdução, nós já destacamos 4 pontos aqui na vida de Jó. 4 pilares que devem fazer parte da minha e da sua vida, se quisermos ter o final que ele teve. O interessante é que o texto narra que ele era íntegro, reto, temia o Senhor e se desviava do mal. A palavra hebraica para integridade é tam. Alguém que é moral e eticamente puro, perfeito, completo, não falta. Esse era o Jó, um homem completo. A palavra yachar, para retidão, é uma retidão vertical, não é uma retidão horizontal. Não é ser reto apenas aqui a nível humano, nos seus compromissos diários, honrar com a sua palavra, honrar com seus compromissos. Jó era reto, mas era reto na vertical, a relação dele com Deus. E também o temor. Iaré. Essa palavra iaré significa temer, honrar e respeitar. Honrar é saber fazer a diferenciação. É dar o devido valor e o destaque à pessoa. É reconhecer quem ela é. É o famoso, para esse eu tiro o meu chapéu, humanamente falando. E também diz o Salmo 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Mas também diz aqui na leitura que fiz que Jó se desviava do mal. A palavra sur no hebraico, evitar, distanciar, afastar-se. Em 2 Timóteo 2,22 diz: foge ao troço das paixões da mocidade. Essa palavra fugir no grego, a palavra é feugo. Significa até perder de vista. É saber que naquela esquina existe algo que irá me atrair, vai atrair o meu olhar, o meu instinto humano e caído, então eu nem lá passo. Passarei 3 quarteirões antes, eu vou me desviar. Então essa é a palavra feugo do grego.
E essa palavra do hebraico traz essa ideia: fugir. Jó era um homem, então, íntegro, reto, temia o Senhor, e ele fugia de toda e qualquer aparência. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 22, diz: abstende-vos de toda aparência de mal. Olha, o texto não está dizendo fuja do mal. O texto está dizendo, se tem algo meio obscuro, se existe algo que não está muito claro, eu devo fugir. Não é nem do mal, mas da aparência do mal. Esse homem era o Jó. Por menor que fosse, ele dizia: não, isso aqui não é para mim, eu estou fora. O que nós precisamos entender é que é difícil, mas quanto pior for o momento que você estiver enfrentando, maior e melhor se torna o cenário para Deus agir. Na nossa visão, quanto pior, pior. Quanto pior, terrível. Nós olhamos para situações e nós dizemos: Deus, eu não estou dando conta. Senhor, a minha situação está difícil, a minha vida, Senhor, como é que eu faço? Na perspectiva de Deus, Ele está dizendo: a sua vitória vai ser 7 vezes mais do que toda a dor e sofrimento que você está passando. Esse momento de dor, de isolamento, de solidão, é uma oportunidade onde Deus está trabalhando as nossas emoções, trabalhando o nosso caráter, trabalhando a nossa vida. Meu irmão, a bigorna dói, porque uma hora a gente está no fogo, e agora a gente está na bigorna, e a pancada vem. E de repente Deus olha para o aço e diz: ainda não está bom. Água, confere. Você diz: ai, um pouco de alívio. Mas de repente, não está legal. Volta para o fogo. E o calor da vida, das provas, das lutas são terríveis. E o calor arrebenta. O aço fica vermelho. E agora ele, além de aquecido, ele vai tomar pancada. Depois de muita pancada, a água do Espírito. Deus olha, ainda não está pronto. Porque é Ele que vai dizer quando eu e você vamos estar prontos. Querido, para purificar o ouro, prata, é pelo fogo. E quando é que se sabe que está bom? Que o ourives ao olhar diz: a peça está pronta. Vai para o fogo. E o fogo começa a queimar toda a impureza, tudo aquilo que não é bom. Mas se aquele que está sobre a obra se distrair, a prata também pode queimar. O ouro também pode se perder. Então ele tem que saber o tempo exato de dizer: agora você está pronto. E quando é isso? Para as pessoas versadas no ofício, é quando ele olha no calor e ele consegue ver o seu rosto refletido no metal. Aí ele diz: está pronto. Quando Deus, através das lutas que você está enfrentando, conseguir ver a glória dele refletida em você, acabou o problema. Esse tempo vai chegar. Não é o nosso tempo, é o tempo dele. E o tempo da espera dói demais. Quando Deus fica em silêncio e tudo na nossa vida está bem, a gente leva tranquilo. Mas quando Deus fica em silêncio e a nossa vida está um caos, e quando a nossa oração parece que o céu está de bronze, a gente ora, a gente clama e a gente fala: Deus, por que Deus? E o que nós ouvimos? Nada. Diga para mim, o silêncio de Deus dói ou não dói? Dói. Jó sabia bem o que era isso. Deus não nos prova sem um propósito.
Nós não entendemos tudo, porque o que nós vemos, disse Paulo, vemos em parte. E em parte nós o quê? Conhecemos. Um dia tudo será revelado para mim e para você. O porquê que você está passando pelo que você está passando. O porquê que a vida não está sendo fácil para você. Mas o que eu quero declarar para a sua vida nessa noite é: quanto mais difícil for, melhor será a sua vitória. O que eu quero declarar para a sua vida: Deus não exige de pessoas que Ele não acredita ter potencial. Se você está passando pela prova, meu irmão, saiba que é um propósito de Deus. E no propósito você não tem que entender, você só precisa crer. Creia apenas. Em Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Tudo que acontece na sua vida tem um propósito de Deus. E se não entendermos aqui, entenderemos na eternidade. Mas o que nós precisamos entender é que, ainda que fornalhas da vida nos esperem, nós não vamos nos curvar às pressões do mundo. Em Daniel 3, Ananias, Misael e Azarias dizendo: fique tu, ó rei, sabendo, ô Nabucodonosor, se Deus quiser me tirar dessa prova, dessa luta, dessa crise financeira, de saúde, familiar, relacional, social, se Ele quiser me tirar dessa angústia, amém. Mas se Ele não me tirar, também não vou me curvar. Porque a minha fidelidade a Deus não está atrelada àquilo que Ele faz, mas àquilo que Ele já fez. Ele se deu na cruz por mim. Então, às vezes, nós ficamos fitados só num gênio da lâmpada. Ele é Deus se resolver, se não resolver, não é. Ele me ama se fizer o que eu quero, cumprir as minhas vontades. Se Ele não cumprir, então Deus não me ama. Não é assim que Deus trabalha. Se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus, mas se fechar, se a doença, se curado eu for, se tudo der certo, Ele, mas se não der, por que honramos Deus com os lábios e o traímos com o coração? Em Marcos capítulo 7, versículo 6 diz: bem profetizou Isaías a vosso respeito, porque este povo me honra com os lábios, mas o coração, este, está longe de mim. Vocês, nós, vocês, eu, nós, falamos tudo certo para que os outros ouçam, mas Deus sonda o nosso coração. Ele sabe realmente como é que está o nosso sentimento em relação a Ele quando as coisas não acontecem. Deixa eu te contar uma coisa: não é pecado você ficar chateado. Não é pecado, nós vamos ver isso aqui na história de Jó, só toda a introdução. Não é você lamentar, não é. O que você não pode fazer é pecar por causa da prova. Porque tudo é isso que o diabo quer. Que na tribulação, que na perseguição, que na falta, você fale contra Deus. Agora, olha, Tiago 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, olha o Jó, íntegro e nada deficiente. Olha o Jó aqui. Essa tribulação, ela tem um porquê. Tirar de você aquilo que você tem de melhor. Meu irmão, uma laranja, quando ela está sendo exprimida, é que a gente usufrui do suco.
Quando Jesus estava sendo exprimido no Getsemane, que é o jardim da prensa, o que saiu dele foi vida e paz. Pergunte a quem está do seu lado: quando a vida te oprime, te comprime, o que sai de você? Quando a vida te aperta, o que sai de você? Lamúria, lamentação, murmuração, reclamação. Ah, Deus, olha aí, eu estou aqui, faço tudo certo, e para mim nada. Agora esses filhos de Belial aí, ó, fazem tudo errado, e para eles tudo dá certo, Deus. Só que Deus já disse como será o fim deles. Então a questão não é como está agora, mas como será depois. Paulo disse isso em Romanos 5, do 3 ao 5. É uma série de coisas que contribuem. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, porque o que a tribulação produz? E a perseverança produz o quê? E a experiência o quê? E a esperança não confunde, porque o amor de Deus vai ser derramado. Então há um propósito, mesmo que não entendamos. Toda a ação do diabo está dentro da soberania de Deus. O Senhor está no controle. O diabo não dá um passo sem a permissão de Deus. O único caso na Bíblia foi Jó. Você nunca mais vai ver Deus abrindo, falando, vai lá e prova, como fez com Jó. É caso único. Então tudo está no controle de Deus. Se você crê que Deus está no controle de tudo, fique tranquilo. Ele tem a palavra final na sua vida. Ele tem a palavra final sobre o problema que você está enfrentando, sobre a situação que você está vivendo. A palavra final está com Ele. E ainda que a palavra final a gente não compreenda, Ele ainda continua no controle. Tiago 1,13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, com a tentação, Ele dá o quê? O escape. Mas agora, cada um, pelo contrário, é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Versículo 14. Em 1 Coríntios, capítulo 10, 13, diz, não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte, que a possais suportar. Está difícil, irmão? Eu sei que está. Mas você dá conta. Você dá conta. Está difícil? Creio que está. Mas você vai vencer. Você não vai entregar as cargas. Você vai continuar. Jó era um homem muito importante e respeitado. Afinal, riquíssimo. 7.000 ovelhas. 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal a serviço dele, de maneira que ele era o mais importante do Oriente. O seu nome era ventilado para todo lado. Falava-se de Jó, todo mundo sabia quem era. Ah, Jó sabemos, é o dono de todas essas terras, porque pensa comigo, 7.000 ovelhas, tem que ter muito campo, sim ou não? 3.000 camelos, tem que ter muito campo. 500 jumentas, 500 juntas de tem que ter muito campo, muita terra, muitos servos, muitos funcionários. Esse era o Jó. As pessoas, às vezes, no mundo que a gente vive, só nos respeita por aquilo que temos e não por aquilo que somos. Esse é o mundo que a gente vive, e é por isso que a gente vive nessa luta, nessa briga diária de querer ser alguma coisa, para que as pessoas nos reconheçam, para que elas nos valorizem, porque sendo nós mesmos, não achamos que alguém vá nos amar, nos respeitar, nos admirar. Então a gente luta para ser aquilo que Deus nunca nos chamou para ser.
E aí vem a frustração. Porque Deus nunca te chamou para ser isso. É você que está brigando para ser. E você está achando que as pessoas vão te respeitar por causa do cargo agora que você ocupa. Por causa da sua carteira que está assinada na tal empresa. Porque agora o teu salário é X e agora você já mudou de bairro. Agora você já até trocou o carro. Não queira ter perto de você pessoas que te respeitam por aquilo que você tem. Que as pessoas te respeitem, te admirem por aquilo que você é. Esse é o seu maior patrimônio. E é isso que Deus vê. Deus vê o que ninguém vê. Quem olhava para Pedro, um homem douto, ignorante, um pescador. Jesus olhou e falou, um homem a ser lapidado. Eis aí uma pedra que eu vou trabalhar e lapidar. E quem se tornou Pedro? Meu irmão, 7 fatos importantes que eu quero destacar. 7 áreas que Jó será terrivelmente atacado aqui. Primeiro, na área financeira. Finança desestabiliza casamento. Finança desestabiliza relacionamento. Finança desestabiliza qualquer pessoa. Todos nós estamos prontos, meu irmão, para estar aqui. Ninguém tem dificuldade para encaixar um dinheiro extra que entra. Se você ganha um salário mínimo e agora você foi promovido, vai ganhar 2, quando você chega em casa e conta, amor, graças a Deus fui promovido, eu estava ganhando 1, agora eu estava ganhando 2. Ela diz, agora então você pode comprar o sofá. E aí aquele salário que ia sobrar, vai sobrar? Porque ele vai entrar na parcela do... Mas não dá para comprar o sofá uma vez só, o que eu quero, com apenas 1.509. Então, nós vamos parcelar em 10. E aí você aproveita e compra a máquina, porque eu já não aguento mais o tanquinho. E aí aquele dinheiro que você achou que ia sobrar, não vai sobrar mais, porque durante 10 meses, 1 ano, ele já está comprometido. E aí quando você estiver pagando as últimas parcelas, você é um ótimo funcionário, seu salário melhora, agora você vai ganhar 3 salários. E você diz, agora 1 salário vai sobrar. E você chega, amor, graças a Deus, pagamos o último boleto. E acredita, o chefe aumentou o meu salário. Que bom, amor, vamos trocar de casa. Porque nós não temos dificuldade para encaixar, mas e quando é na hora de cortar? Pergunta aí para quem está do seu lado, e na hora de cortar? É fácil assim? Não, isso aqui não. Isso fica. Então vamos aqui, não, aqui também não. E aí começa a crise. E aí começa a briga. E Jó começa agora. E o diabo está falando, é lógico que o Jó te teme. É lógico que ele te respeita. Tudo que ele faz, o Senhor faz ele prosperar. Tudo que ele bota a mão, o Senhor abençoa. E um termo aqui do texto é, o Senhor é para ele como um sebe. O que é sebe? Cerca viva diante de um abismo. Ou seja, o não do mundo é proibição. O não de Deus é cuidado. Às vezes nós temos dificuldade para lidar com os nãos de Deus. O mundo quando diz não, é não mesmo. Mas Deus quando fala não, Ele está dizendo, tem perigo aí. Tem morte depois desse limite. Não passe, não vá. E Jó está sendo exprimido a tal ponto que no capítulo 19, versículo 25 e 26, ele diz, ainda que a minha pele se consuma nos meus ossos, verei a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou ser provado, eu já estou com a minha pele apodrecendo, e ainda que eu esteja com a minha pele toda podre no meu corpo, eu ainda assim vou ver Deus se manifestar. Pode projetar, Jó 19, 25 e 26. Eu sei que o meu Redentor vive,
e que por fim ele vai se levantar sobre esta terra. E ainda que a minha pele se consumir, a ponto de eu ver os meus ossos, eu verei a Deus. Jó sabia que Deus poderia fazer aquilo que a mão, a força, a inteligência não faria. Que adianta 7.000 ovelhas? E eu doente do alto da cabeça à planta do pé? Do que me adianta servos e servas? E eu não tenho condição de usufruir? Terra, casas, propriedades, bens, rico. Do que te adianta isso se você tiver uma sentença de morte? Me lembro que quando funcionário do hospital em Betim, eu fui ao hospital Mário Pena, em BH. E lá no hospital Mário Pena, é sabido por todos que o hospital de oncologia é separado por setor, cabeça, pescoço. Naquela área do hospital, só quem tem câncer na cabeça e no pescoço. Naquela outra área do hospital, é aqui, aqui e tal. E eu fui na área de cabeça e pescoço. Estamos lá pegando material, aí foram fazer um procedimento num senhor que estava com câncer de garganta, provocado pelo cigarro. Aquele pininho que fica aqui que vocês já devem ter visto. Para mim, naquela época, aquilo era só aqui, para a pessoa respirar melhor. Aí falou assim: Wesley, nós vamos fazer um procedimento, se você quiser sair, fica à vontade. Eu falei: pode fazer, estou lá no hospital, já vai fazer quase 5 anos, eu já vi de tudo. Isso aí não é nada, pensando eu, né? Não, tá tranquilo. Então tá. Aí tiraram a cordinha que é de trás, tiraram. Aí falaram lá para o moço, que eu não lembro o nome, vamos dizer que era o seu Zé. Seu Zé, eu vou contar até 3 e vou puxar, tá? Só que eu não sabia que aquilo era um tubozinho que ia lá para dentro. E eu não sabia do nível que estava o câncer daquele seu Zé. Quando puxou aquele negocinho, parece que aquilo deu uma irritada na garganta do seu Zé, e ele tossiu. Só que a tosse não sai pela boca, sai por onde? Por aquele buraquinho. E na hora que ele tossiu, veio aquela gosma e miíses. Uma linguagem bem leiga para vocês entenderem, tipo aqueles bichinhos de goiaba. Desceu no peito do moço. Quando desceu, a minha pressão desceu também. Minhas pernas foi e eu fui junto. Já sentei e já comecei a molhar todo o suor. Aquele trem foi me dando um negócio ruim, eu falei: não, eu vou morrer. Vou morrer, Senhor, vou morrer, estou infartando. E aí você vai vendo o caso. Um sonho de uma menina, você sabe qual era? Chupar um picolé. Só que ela já não tinha mais boca, não tinha mais língua, ela só tinha um buraco. É muito difícil você ter um sonho de chupar um picolé aqui hoje? Para alguém aqui? Para ela foi impossível. Uma coisa simples. Você vai entender por que eu estou falando isso daqui já já. Satanás acabou com praticamente tudo o que o Jó tinha. Quando lemos em Jó 2, versículo 8, Jó sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Jó, nesse momento aqui, está cometido de uma enfermidade do alto da cabeça à planta do pé. O nome era furunculose estafilocócia ou Staphylococcus aureus. Furúnculo por corpo inteiro que vazava pus e bicho e fedia. Uma dor surreal. As unhas, por causa dessa doença, vão embora. A cartilagem do corpo também. Então você entende por que ele está coçando com a caquinho de telha? Porque nem unha para fazê-lo tinha. Deus falou: toque em tudo dele. Em tudo que você quiser.
só não toca na vida dele. O diabo falou, é agora. E a doença veio, do alto da cabeça à planta do pé. Se gastar dinheiro com remédio e resolver, irmão, você gasta feliz. Não, o remédio foi caro, mas resolveu. Não, o tratamento foi caro, mas agora eu não tenho mais dor. Mas quando você vai empobrecendo e o problema não resolve. Quando o dinheiro está indo embora e você fala, meu Deus, não está resolvendo, não descobre, não sabe o que é. E o Jó viu. Capítulo 1. Olha o que vai acontecer. Na casa do Jó, no versículo 17. Para você entender o contexto, olha o 13. Sucedeu um dia em que seus filhos, suas filhas, comiam, bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam as juntas, passeam juntos e de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos, levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava quando veio o outro e disse, estava teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou grande vento ao lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Você pensa, uma notícia mal, nem chega, já chega outra. Nem se está absorvendo a segunda, já vem a terceira. Você nem entendeu a terceira, já vem a quarta. Você pira a cabeça ou não pira? Porque quem está falando de Jó é Deus. Quem fala para o diabo, tem visto o meu servo Jó, fiel, íntegro, reto e que se desvia do mal? Se o diabo e Deus fossem conversar a meu e a seu respeito hoje, do que eles falariam? Se Deus fosse falar, tem visto o fulano de tal lá na terra? O que o diabo ia falar? Ah, claro que eu estou. Meu irmão, quando o diabo fala de Deus para mim e para você, o diabo mente. Mas quando o diabo fala de mim para você, de sobre você para Deus, ele só fala a verdade. Fulano de tal, isso é meu. Faz tudo que eu quero. Está aqui. Ó. Jó, num dia só, perdeu tudo. Imagina, acaba esse culto, você chega em casa e tem um oficial de justiça lá, dizendo, você não pode mais entrar, essa residência não é mais sua, você perdeu. Sua conta bancária, você vai lá para ir dormir num hotel, vai sacar alguma coisa, seus cartões bloqueados, sua conta também. Aí de repente você olha, começa uma dorzinha aqui, uma coceirinha aqui, no dia seguinte você tem tumores no corpo inteiro. O que você fala? O que você diria nessa hora aqui? Porque não bastasse o financeiro, a propriedade, o tudo, a família. No versículo 2, nasceu-lhe 7 filhos e 3 filhas. Você imagina você perder 10 filhos numa pancada só? Qual o nome que se dá para uma mãe que perde um filho? Qual o nome que se dá para um pai que perde um filho, uma filha? Nem nome tem. Não dá para assimilar. E agora, Jó está sendo atacado aonde?
na família. E como se não bastasse, no capítulo 2, versículo 9, então a sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade, a sua fé, Jó? Você ainda está conservando, Jó? A sua o quê? O cara perdeu dinheiro, terra, saúde, filhos, mas ele ainda se mantém o quê? Ainda a mulher dele agora fala: irmão, que essa mulher aqui é uma bênção. Porque se a outra mulher, filho, nem lá estava para falar isso para o cara, pelo menos ela estava lá para falar. Tem outros, na hora que o cara quebrou, já vaza. Como é que é, filhão? Perdeu o emprego, está sem dinheiro? Ah, tá. Aqui, eu vou fazer uma viagem, vou lá na casa de mamãe, manhinha. Estou precisando ver os parentes. Tchau. Essa pelo menos ficou para falar. E falou na cara dele: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa esse Deus e faz o quê, Jó? Mas ela ficou para falar, meu filho, e ficou para ver o final da história. Porque lá no final da história, Jó teve mais 10 filhos, e foi com ela. Mulher valente, sim ou não? Parece até as mulheres capixaba. Ué, vocês riram por quê? Fico não, pastor, quebrou, tchau. Olha aí. Que palavra que essa mulher deu. Só que em Isaías 43, 13 diz: antes que houvesse dia, eu sou. Operando eu, quem impedirá? Quem impede o agir de Deus? Ninguém. Então, se está acontecendo, é porque Deus tem um propósito. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, não é verdade? Não tem nada tão ruim que não fique pior. Porque vai piorar. Os filhos foram embora. Área física, saúde agora, do Jó. O seu corpo tomado de úlcera. Essa aqui que eu já coloquei, capítulo 2, 8. Olha lá. Jó, sentado, tomou um caco para com ele raspar-se. Versículo 12. Olha o que diz: levantando eles de longe aos olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgou o seu manto, lançava ao pó, ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra, e 7 dias e 7 noites, e nenhum deles dizia palavra alguma, pois viam que a sua dor era o quê? Muito grande. Perdi tudo, saúde, dignidade. Minha mulher fala isso para mim, eu estou tomado de tumores. E dentro da cultura judaica, o que ele faz, Bildade, Zofar, estão fazendo aqui, ele faz aqui, Bildade, estão fazendo, você sabe o que é? Jejum. Porque na cultura judaica diz que se um homem fizer um jejum de 7 dias, o que ele pedir durante esse jejum, Deus vai fazer. E inclusive de palavra. Por isso eles ficaram 7, quando olharam para o Jó, rasgaram, foram para o pó, jogaram terra para a cabeça, sinal de humilhação. E durante 7 dias, em favor de Jó, os amigos dele não abriu a boca. Mas quando bateu o 8º dia, nós vamos descobrir o que esses moços vão fazer. Espera lá. Jó perdeu o apetite, capítulo 3, versículo 24. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Não dava para comer. Capítulo 7, versículo 5. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Aquele pus vazando. Olha o cara aí. Por muito menos a gente reclama. Por muito menos a gente murmura, sim ou não? Mas olha o Jó. Capítulo 9, versículo de número 18. Olha o que ele diz. Não me permite respirar, antes me farta de amargura. Essa doença também
provoca? Fatores de risco: gripe, distúrbio pulmonar crônico, leucemia, tumores, abscessos com pus, febre, fadiga, mal-estar geral e, em casos mais graves, óbito. Era o que o Jó tinha. E ele está lá, esperando a morte chegar, e a morte não vinha. Porque havia o quê? Um propósito. Capítulo 16, versículo de número 16. O meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Você imagina, você já chorou ao ponto de você sentir que o seu rosto está quente? Está pegando fogo, você vai e lava, mas não melhora. A dor está lá, a febre está, nada está melhorando. No capítulo 19, no versículo de número 17, diz assim: o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Nem os irmãos dele queriam ficar perto. O hálito era um negócio terrível. Ninguém conseguia ficar perto dele. A metros se sentia o mau cheiro. No capítulo 30, versículo 30, olha o que diz: enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. A gente reclama por muito menos que isso. Por muito menos. A fé de Jó não estava atrelada às circunstâncias do momento. Todos nós temos momento de declínio, irmão. Todo mundo que está aqui dentro, os que estão me assistindo, tem momentos que declina. Jó declinou. É só você ler o capítulo 3, ele vai dizer: maldito seja o dia do meu nascimento, porque não fui eu abortado. Maldito seja o dia que eu nasci, que nesse dia nunca nasça o sol, que esse dia seja esquecido e apagado. Quem nunca pensou isso? Era melhor ter morrido já, era melhor ter ido embora, era melhor ter dado um troço. O Jó, a humanidade dele está falando. Mas com tudo isso, ele não pecou contra Deus. Mas eu quero dizer que na hora da angústia, a gente às vezes fala o que não deveríamos falar. Na hora que a coisa está ruim para o nosso lado, a gente magoa as pessoas que estão do nosso lado. O dia está mal, é a hora da gente ficar calado. Isaías 26, 20 diz: povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas, até que cesse a sua ira, sua raiva, sua angústia, sua tristeza, o seu dia mal. Fica lá, porque não está legal. Se você começar a falar, vai ficar pior. Então, é melhor não falar. Jó já esperava pela morte, com tudo que podemos perceber, em todo o cenário, ele se mantém íntegro. No capítulo 13, versículo 15, ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei, com todos os meus caminhos defenderei diante dele. Está na tradução revista e corrigida. Ainda que ele me mate, os meus caminhos eu vou defender diante dele. Os meus caminhos eu vou defender. Ainda que ele me mate. Todo cristão, por mais fervoroso que seja, tem seus dias de declínio. Todo mundo que está aqui, por mais crente que seja, tem um dia na vida da gente que a gente fala besteira. Você solta um palavrão que não devia. Você fala coisas que você não queria falar, mas você deu vazão para a raiva. E você falou. Por mais cristão, por mais fervoroso que eu e você sejamos, a gente é humano. E às vezes o que a gente mais tem falado: Senhor, tem misericórdia, Deus, da minha humanidade, porque eu sou muito falho. E principalmente quando a gente está sendo moído,
Quando a gente está sendo moído, a gente fala aquilo que não está sentindo. A alma da gente grita. A gente tenta buscar um alívio. Este mesmo homem que disse, Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o Senhor. O mesmo homem que virou para a mulher, que falou amaldiçoa e morre, ele disse, como falas uma louca mulher, assim falas tu, receberíamos o bem do Senhor, não receberíamos dele também o mal? Deus nos deu e Deus tomou, e bendito seja o Senhor. Agora no capítulo 3, esse mesmo homem está dizendo, maldito o dia que eu nasci. Melhor me fora ter sido abortado. É só você ler o capítulo 3. No versículo 15 ele vai dizer, o que eu temia me aconteceu, e o que eu mais receava é o que eu estou colhendo agora. O que Jó estava com medo então? Perder a família, ficar doente e pobre. O que aconteceu com Jó? A Bíblia diz que o verdadeiro amor faz o quê? Lança fora todo o... E o que Deus então está trabalhando agora no Jó? Olha, você é fiel, você é íntegro, você é reto, você se desvia do mal, mas tem um medo aí que eu preciso trabalhar na sua vida. E quem eu vou usar para trabalhar isso em você é o meu funcionário. Satanás, tem visto meu servo Jó? Ah, mas é claro, tudo que ele bota a mão, o Senhor faz prosperar. Vai lá. Se Deus soubesse que Jó não daria conta, nós já lemos os textos aqui. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, porque Deus não tenta ninguém. Antes, com a tentação, Ele envia o quê? O escape. Então, se você está passando por isso, fica tranquilo. Deus tem um propósito que você não entende agora, mas você vai entender depois. Em João capítulo 13, versículo 7, Ele declarou aos seus discípulos, o que eu faço hoje, vocês não entendem, mas entenderão amanhã. Meu irmão, amanhã nós vamos entender tudo, por que essas coisas estão acontecendo. Amanhã nós vamos entender tudo, porque a nossa vida está de ponta cabeça. Amanhã nós vamos entender tudo, porque os nossos filhos morreram. Os 10. Por que eu fiquei doente do alto da cabeça à planta do pé? Amanhã a gente vai entender. Porque na hora da dor a gente não entende, a gente quer resposta rápida, e a resposta às vezes não vai vir. O que me chama a atenção é que em todos os personagens da antiga aliança, se você olhar todos os personagens do Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo morando neles. Que o Espírito Santo vinha, se apossava, cumpria a função e retornava. Nós temos hoje o Espírito Santo morando dentro de nós, sim ou não? E por muito menos a gente joga a carga fora. Jó não tinha ninguém da oração para falar, servo, eis que te digo, essa prova está difícil, mas Deus manda te dizer que vai passar, aguenta. Não tinha. Não tinha ninguém lá cheio do Espírito Santo para dar uma palavra para o Jó. Ele aguentou a partir daquilo que ele sabia, a partir da informação que lhe fora passada. E você e eu hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e por muito menos a gente quer jogar tudo para o alto. Olha o que esse homem está passando a nível de saúde, perda dos filhos, dignidade. Ele chama o empregado, ele não atende. Virou motivo de piada, está escrito, leia depois. As pessoas faziam piada com a vida dele. Não havia ninguém dizendo, Jó, isso é normal, Jó, fica tranquilo, Jó, isso vai passar. Não tinha. Mas contudo, ele não pecou. Jó capítulo 2, versículo 10. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Vira para quem está do seu lado e faz uma pergunta provocativa agora. Pergunta aí para quem está do seu lado assim.
O que você tem dito quando o momento não é favorável? Quando o carro está apertando lá na sua casa, meu filho, que a crise bateu, o problema está lá, o que tu fala? Ele falou, bendito seja o Senhor. Deus sabe o que está fazendo. Deus é bom. Deus é bom. Não bastou perder dinheiro, filho, saúde, esposa, desestabilizou-se, se afastou dele, agora a perda dos seus melhores amigos. Ai, irmão, agora aqui que a coisa fica boa. Agora vai vir uns amigos que durante quantos dias ficaram calados? 7 dias, 7 noites, ninguém abriu a boca. Quando eles olham para Jó no 8º dia, fedendo, doença do alto da cabeça à planta do pé, pelando em febre, bicho saindo da pele, um mau cheiro terrível, um cadáver humano. Aí o discurso agora vai mudar. Olha como eles viram Jó, capítulo 2, 12. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo. Cara, aquilo ali não pode ser o Jó. Você já imaginou, você vai visitar uma pessoa que está doente, que está enfrentando um problema, você conhece a pessoa, aí quando você olha, não, aquilo ali, meu Deus, como está desfigurado. Não, aquele ali não é o Jó. Erguendo os olhos e falando, não é o Jó. E fizeram o quê? Choraram. E cada um rasgou seu manto, lançando pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se em terra e fizeram o que eu já disse, jejuaram. Os caras estão jejuando, não. Deus vai fazer um negócio aqui, vamos consagrar, vamos orar, vamos buscar pelo fulano, pela irmã, pela casa de ciclano, vamos orar. Deus está nisso. Agora, do capítulo 4, irmãos, presta atenção, até o capítulo 31, sabe o que esses amigos fizeram com Jó? Só acusaram. Jó, jejuamos por você 7 dias, 7 noites. Se Deus não atendeu, Jó, nós 3 aqui jejuando por você, Jó, você está em pecado. Porque todo crente tem isso. Quando vê um outro crente passando um problema, fala, está em pecado, está colhendo. Você pode ter certeza que se fulano está passando por isso aí, é porque aprontou, porque não era aquilo tudo. Olha os amigos aqui, ó. Capítulo 16, versículo 4. O primeiro, ele faz, Jó, você era mal, Jó. Você estava perseguindo seus funcionários. Você estava tratando eles que nem nada, Jó. Jó, você está rico desse jeito é porque você está sonegando, Jó. Confessa, Jó. Ninguém perde filho, perde tudo que você perdeu e fica no estado que você está, Jó, se não tiver em pecado. Rasga o jogo, Jó. Você roubou, você está em adultério, você está fazendo alguma coisa errada, você está prostituindo, Jó. Fala para a gente, Jó. E esse aqui é o que mais vai acusar. E depois desse cara falar que uns 4 dias no ouvido, você imagina o amigo, seu amigo, 4 dias no seu ouvido. Rasga o verbo, papai, fala a verdade. Confessa, você fez bobagem, você está fazendo bobagem. Você está pulando a cerca. Fala aí, você roubou da empresa. Fala, rapaz, por contar para a gente. Você desviou aquele dinheiro. Você andou perseguindo seus funcionários aqui na fazenda, Jó. Fala! No capítulo 16, versículo 4, o Jó vai dar uma resposta. Eu poderia falar para vocês o que vocês estão falando comigo. Eu poderia falar como vocês falam. Se a vossa alma estivesse no lugar da minha, pelo contrário, eu não teria coragem de falar para vocês o que vocês estão falando comigo. Se a alma de vocês estivesse no lugar da minha, eu ia consolar vocês. Eu ia falar, não, vai passar, não desiste. Eu ia tentar diminuir essa dor que vocês estão sentindo,
com palavras de fé, com palavras de esperança. Eu ia tentar melhorar a sua vida. Eu não falaria o que vocês estão fazendo, porque eu já estou na situação que eu estou, e olha o que vocês estão fazendo comigo ainda. Porque tem uns crentes, irmão, que são terríveis. Eles não vêm para ajudar, eles vêm para dar a última pasada de cal mesmo. Eu poderia fortalecer vocês. A compaixão dos meus lábios ia diminuir a dor que você está sentindo. No versículo 6 ele diz, se eu falar, minha dor não cessa. Se eu me calar, qual vai ser o meu alívio? E aí, quem é esse Elifaz? A Bíblia diz quem ele é. Jó 2:11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. O Elifaz, ele é da região de Teemã. Ele é parente nada mais, nada menos do que de Abraão. Teemã é lugar de Deus. No livro de Hebreus 3:3 diz, Deus vem de Teemã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Teemã é considerado o lugar da sabedoria. O que ele faz, está falando, rapaz, você está achando que com essa conversinha mole, Jó, você me convence? Eu sou um homem de sabedoria, eu sou um homem culto. Eu não sou alguém que você vai dobrar com meia dúzia de palavrinha bonita, não, Jó. Rasga o verbo, conta. Lembra de onde eu sou? Lembra de quem eu sou parente, porque Jó, embora esteja aqui do ladinho de Salmo, ele é contemporâneo de Moisés. Se atribui o livro de Jó, a sua autoria a Moisés. Olha que interessante isso, gente. Em Gênesis 36, versículo 4 e 15, portanto, o que ele fala tem fundamento, pois ele vem do lugar da sabedoria. E por ser mais velho, fala primeiro. Porque dentro da cultura, os mais velhos falam primeiro. Então, ele, por mais velho e mais sábio, abriu a caixa de ferramenta. E pancada no Jó. Gente, bater em cachorro morto é fácil. Você acusar uma pessoa que já está toda arrebentada, humilhar quem já está caído, é fácil. E é o que ele está fazendo aqui. No capítulo 4 e 5 ele diz que o inocente Jó não padece como você está padecendo. Estou sintetizando aqui agora para ganhar tempo, meu tempo já estourou. Jó, ninguém sofre o que você sofre se não for culpado. Leia o capítulo 4 e 5 depois. E Jó está sofrendo até esse momento, e nenhuma palavra de consolo é dada. O que ele está sofrendo? Não deu para chorar nem para um filho, teve que chorar para os 10 de uma vez. No capítulo 6 e 7, Jó se defende, ele diz, você acha que o seu discurso convence? Você pensa que está falando alguma coisa que eu já não saiba? Cala a boca. Jó, você blasfemou contra Deus. Deus, olha o que o cara está falando agora. Deus está te punindo. Não é assim que as pessoas falam quando vê um crente passando por uma luta? Por que você acha que tem muita gente aqui dentro que está me assistindo que não tem coragem de compartilhar um problema que está enfrentando? Porque ele sabe que vai ser julgado. E aí a gente aguenta, entra em depressão. A gente sofre porque não tem um ouvido, um amigo para falar. Se eu falar que eu estou com esse problema, vai falar, mas é porque você também não vem na igreja, é porque você não dá dízimo, é porque você não dá oferta, é porque você não faz isso, você não faz aquilo, é porque sua vida é assim. Ou então sabe, não vai até me ouvir, mas quando sair dali, vai falar, você está sabendo de fulano? Não, o quê?
Ih, rapaz, o negócio lá na casa dele tá bom não. Está enfrentando isso. Ah, meu filho, mas ali também demorou, né? Só pode ser Deus tratando. Olha o Elifaz aí. Conhece alguém assim, irmão? Olha para os lados, não. Jó está se defendendo das acusações. Nunca cobicei nada alheio. Nunca cobicei a mulher do próximo. Jó no capítulo 31, ele diz, fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, as fixaria numa virgem? No versículo 36 do capítulo 31, ele vai dizer, pesa-me, Deus, em balanças fiéis, e conhecerás a integridade do meu coração. Não, Jó, você está de olho na mulher dos outros, rapaz, fala! Aí ele se defende, 31, e ele fala, Deus, me pesa meu coração. Mas ele continua, você adulterou, oprimiu o pobre, comprou, não pagou. O discurso de Elifaz é totalmente agressivo. Agora, ele cansou. Aí vai o segundo amigo agora. Agora é a vez de Bildade, neto de Abraão. Abraão, com a sua esposa Quetura, depois da morte de Sara, teve mais uns meninos. Esse daqui é parente, o Bildade. Está lá em Gênesis 25, versículo 2. Jó 8, versículo 1, também trata. Bildade não traz nada novo no discurso. Entretanto, ele também é muito agressivo em suas palavras. Ele disse que os filhos de Jó morreram porque também estavam em pecado. O outro falou. Aí ele pegou tudo que o outro falou e ainda falou mais um pouquinho e disse, Jó, sabe por que teus filhos morreram? Porque estava tudo em pecado. Seus filhos morreram porque estavam no pecado. Você imagina, meu irmão, você enterrar 10 filhos e um filho de Deus, amigo seu, falar que seu filho morreu porque estava em pecado? E como é que o cara que está ouvindo está? Febre, quando dorme tem pesadelo com demônios, está escrito. Não consegue alimentar, a pele já está colando no osso, bicho pulando para fora, pus para todo lado, mau cheiro, ninguém respeita, e os amigos agora falam assim, seus filhos mereciam morrer mesmo. Você pensa alguém falar isso? Seu filho merece passar o que está passando. Imagina quando é com seu filho. Imagina se o seu filho estiver enfrentando um problema sério de saúde e alguém virar e falar assim, mão de Deus, é Deus tratando. Meu Deus. Em Jó capítulo 8, versículo 4. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Olha lá. Não estou inventando não, os caras falaram. Bildade falou. Seus filhos morreram porque estavam em pecado. Sabe por que sua filha é assim? Sabe por que seu filho é assim? Pecado. Sabe o que está acontecendo? Isso que está acontecendo? Pecado, Jó. E você também está. Você acha que não vai ficar pior? Vai. Bildade pega o discurso de Elifaz e o torna mais ácido e mais agressivo. Como se não bastasse, ele diz que você não merece, Jó, nem ter descendência. Que bom que seus filhos morreram, porque aí essa cria perdida não vai procriar. Pensa, você enterra seus filhos tudo, e alguém diz para você, que bom que morreram. Imagina se essas pragas tivessem outros filhos. Como é que ia ser essas pragas na terra? Que bom que morreram. Quem esses homens eram de Jó? Ah, não ouvi. Que esses homens eram de Jó? Imagina se não fosse. Se amigos estão falando isso, irmãos, imagina quem não gosta de você. Imagina quem está com cravo encostado contigo. No capítulo 18 de Jó, versículo 19, não terá filho, nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum
algum ficará nas suas moradas. É o que eles falaram para Jó. Você não vai ter descendentes, vai morrer sozinho. Quando você acabou, acabou. Não tinha algo pior para um homem naquele tempo e até os dias de hoje, morrer sem descendência. Morri e acabou. Não tem ninguém para continuar a minha história. Queridos amigos, por que será que as pessoas só creem na sua espiritualidade quando você está vendendo para eles uma fachada de um nível espiritual extraordinário? Por que as pessoas só falam que você é abençoado quando você está andando de carro? Quando você está comendo no restaurante todo sábado, domingo? Quando você está viajando e postando foto da praia? Por que o padrão de bênção é só assim? Porque os amigos só querem ficar conosco quando tudo está sob controle e bem. Porque ninguém quer ficar do nosso lado quando o dia está mal. Você já parou para se perguntar? Porque eu já disse aqui que a amizade conquistada na beira de churrasqueira só dura enquanto tem carne. Porque quando a carne acaba, acaba os amigos. Quando o dinheiro acaba, os amigos vão embora. Infelizmente, a igreja adotou um código de comportamento mundano. E esse código tem 4 leis. Quais são, pastor? Lei número 1. Não tenha problema. Porque se você tiver problema, você está em pecado, você adulterou, você roubou, você fez alguma coisa errada. É assim que a igreja diz. Se você não consegue viver sem problema, então resolva-os logo. Segundo código. Se você não consegue viver sem problema, resolve. Terceiro, se você tiver problema, não consegue resolvê-lo, então finja, maqueie o bem, ou então você vai perder a minha amizade, porque eu não me relaciono com gente que tem problema e enfrenta dificuldade. Não, eu não vou ficar com fulano não, porque ali é Deus tratando. Então não vou ajudar não, porque eu vou atrapalhar o tratamento de Deus. Os caras não estão acusando só Jó. Se você não prestou atenção, eles estão acusando quem também? E quem foi que estava fazendo o serviço? O diabo. Nós vamos entender isso aqui já já. Quarto, se você não conseguir viver sem problema, não consegue resolver o problema, se você não consegue maquiar, fingir bem que não tem problema, então se afaste desse ambiente, porque a sua presença me incomoda. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Infelizmente, a igreja pratica isso. Acreditamos que um estuprador pode ser salvo, um assassino pode se converter, uma prostituta pode se converter, ser membro da igreja e ter até carne. Mas se você errar, você está fora. É assim ou não é que a igreja faz? Olha, você lembra de fulano? Era um ex-traficante, matou 50 pessoas no estado, não sei de onde. Agora ele está aqui, aceitou Jesus, é batizado. Glória a Deus, aleluia. Mas se alguém daqui da igreja cair, errou, tropeçou, filhão, você está execrado aqui. Pastor, você vai ajudar fulano? Vamos ajudar. Pastor, você conhece a história? Não, não quero conhecer a história. Eu quero é ajudar. A história quem vai resolver é Deus. Hoje a gente pede CPF, RG, filho de quem, mora onde, para depois pensar se vai ajudar. É isso ou não, igreja? Sim. Irmãos, me aguentem por mais um tempo, por favor. Por isso a igreja é um salão de beleza. Aliás, corrijo-me. Por isso a religião é um salão de beleza e a igreja é uma boa maquiadora. Porque a gente veste uma roupa de crente, põe perfume de crente, penteadinho de crente, mas é só maquiagem. Não houve uma transformação aqui dentro. Isso tem que mudar, irmãos. Por quê, pastor? Porque aqui tem que ser um lugar de cura.
Aqui tem que ser um lugar onde as pessoas entram deprimidas, entram com o casamento arrebentado, com a saúde arrebentada, com a finança falida, com crise emocional, e sai daqui libertas pelo poder de Deus. Irmão, na vida a gente tem mais juízes do que torcedores. É todo mundo o tempo todo nos julgando, caçando as palavras. O pastor falou aquela frase, aquilo ali. Para com isso, aqui não é lugar disso. Aqui é um lugar onde Deus precisa manifestar a sua graça, a sua glória, curar vidas, restaurar famílias. Por isso percebemos o índice de suicídio aumentando no cenário cristão, porque ninguém aguenta o jugo da religião por muito tempo. Por isso que as pessoas falam que eu quero sair, eu vou fazer uma doideira. Por quê? Porque se elas contar o quanto dói, o quanto sofrem, vão ser julgadas. Então morre em casa, morre aqui dentro, calado. Tudo bom, meu irmão? Graças a Deus. Porque se falar que tem problema, você já pensou se o pastor falar que tem problema? O pastor, bem que eu sabia que esse barbudinho não enganava. Agora, para não bastar, vai vir o terceiro amigo. Porque parece que um quebrou as pernas, o outro jogou para dentro do buraco, agora vai vir o Zofá para quebrar o pescoço, para finalizar o Jó. O discurso é o mesmo, porém dito de forma pesada e diferente. Ele faz o acusador: você está em pecado, extorquiu, cobiçou, oprimiu, bildade, sentenciou você merece, Jó. O que você está passando, você está colhendo, você e seus filhos. Agora vai vir o Zofá: Jó, abandona o pecado. Conta para mim, Jó, você não quis falar com isso, mas nós é mais amigo, nós é mais chegado, Jó. Fala para mim. Os teus servos já não te respeitam, seus irmãos não te suportam, até a sua mulher, Jó, falou para você morrer. Fala para mim, Jó, fala. Jó 16:2. Tenho ouvido muitas coisas como esta, todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou que te instiga para responderes assim? Já não basta eu passar o que eu estou passando, vocês já estão falando isso comigo. É o que o Jó está falando aqui. Sabe o que eu acho interessante? É que todo mundo só cita esses três aqui, sim ou não? Agora vira para quem está do seu lado e fala assim: mas tem um quarto. Tem um quarto que está aqui. Sabe qual que é o nome dele? Eliú. O Eliú que não é citado. Mas o Eliú também vai falar. O Eliú é o mais jovem. O Eliú é o cara que vai dizer: eu esperei o mais velho falar, depois eu esperei o segundo mais velho falar, o terceiro mais velho falar, depois que eu ouvi tudo que vocês falaram, agora vocês aguentam que eu vou falar também. O Jó deve ter pensado na hora: meu Deus, mais um. Agora chega Eliú e diz: ele faz. Eu não sei, ele faz, se o que você falou está certo ou se está errado. Eu não vou entrar no mérito. Bildade, eu também não vou falar que o que você falou está certo e não vou falar que o que você falou está errado. Zofá, também não vou falar que o que tu falou está certo, nem o que você falou está errado. Jó, também não vou falar que você está certo e nem que você está errado, Jó. Eu não vou entrar. O que esse homem vai falar? O que Eliú está falando, do capítulo 37, e eu vou sintetizar para ganhar tempo, do 1 ao 24, o que Eliú está dizendo é que nem tudo nós vamos conseguir explicar. Nem tudo a gente vai ter uma explicação. Então, nessa hora, devemos fazer apenas uma coisa: cala a boca. O que Eliú está falando é: se você não sabe explicar,
Se você não tem uma resposta, fica calado, irmão. Fecha essa boca. Porque Eliú vai defender, você sabe quem aqui? Pergunta para quem está do seu lado. Quem Eliú vai defender? Deus. Eliú vai defender Deus. Por isso que no capítulo 42, quando vai citar os amigos do Jó, para o Jó orar, para Deus não fulminar os amigos, o Eliú não é citado. Porque ele foi em defesa de Deus. Irmão, Deus tem uma razão e no tempo certo Ele a revelará. Diga aí para quem está do seu lado. Deus tem uma razão. E no tempo certo, você vai entender. Ponto. E aí o Eliú vai falar. Antes do Eliú, quando Deus aparece para repreender os amigos de Jó, ele repreendeu Elifaz, Bildade e Zofar. Ele não repreendeu Eliú. Deus diz para Elifaz, Bildade e Zofar: vocês falaram de mim para o meu servo Jó, o que não é verdade. Deus está te punindo, Jó. Isso não é verdade. Eu não estou punindo ele. Mas, presta atenção, irmãos. Porque ficamos em busca de explicações racionais e muitas vezes a gente quer espiritualizar essas explicações para justificar o processo que alguém está vivendo. A gente quer uma resposta espiritual para tudo. Revela aí, fala, vamos ver se Deus mostra. E se Ele não mostrar? Porque quando alguém está sofrendo, nós dizemos, mas não é homem de Deus, mas não é mulher de Deus, só pode ser pecado. Quanto vale um amigo de verdade, irmão? Você tem? Diz uma estatística que se você tiver um amigo por mais de 7 anos, ele vai ser seu amigo para a vida toda. Porque se a amizade não passou de 1, 2 anos, não chegou a 7 anos, é colega, não é amigo. Quantos amigos você tem que passaram com você nesses últimos 10 anos da sua vida, que te ajudaram nas noites frias da sua alma? Quantos amigos você tem que já choraram com você, sem te condenar, sem ficar tentando achar uma resposta, sem tentando te acusar? Elifaz, Bildade e Zofar estavam lá acusando, mas pelo menos eles estavam. Até que ponto eles contribuíram? Contribuíram? Você acha que Elifaz, Bildade e Zofar contribuíram? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Elifaz, Bildade e Zofar, isso tudo que eu falei para vocês que eles fizeram, eles contribuíram ou não contribuíram? Contribuíram. Para mim e para você entender que nem todo problema que você está enfrentando é porque Deus está te punindo ou porque você está em pecado, irmão. Olha que coisa boa. Soberania de Deus, Ele permite, pronto, eu não tenho que entender, eu tenho que crer. Então Ele faz Bildade e Zofar, depois que Deus falou, vocês falaram isso tudo aí, mas é tudo mentira. Não tem pecado nisso, não tem porque ele errou, não tem porque fizeram nada errado. Então Ele nos ensina que o que você está passando e que você tenta achar uma explicação e não encontra, é porque não precisa ter explicação mesmo. É um processo. Deus tem um propósito. Eles nos mostram que existem perspectivas diferentes e divergentes no tratamento de Deus conosco. Eles ignoram isso e nos ensinam que nem toda dor é aflição. E aflição é resultado de pecado. Você pode estar sendo moído e triturado, mas Deus sempre levanta um Eliú para fazer a si, para fazer você voltar a si. Porque sabe o que Eliú vai falar para Jó? E eu quero encerrar, caminhando para o final. Eliú fala assim, Jó, repetindo. Ele faz, eu não sei se você está certo ou está errado. Bildade, eu não sei se você está certo ou está errado. Zofar, não sei se está certo ou está errado. Jó, eu não sei se você está certo ou está errado. Eu sei que Deus tem propósito para tudo. Jó, você não sabe nem por que as estrelas brilham. Jó, você não sabe nem por que, como as nuvens ficam no firmamento. Jó, você não sabe me explicar nem como acontecem os raios e os trovões. Você quer
entender Deus, Jó? Você quer questionar Deus? Se olhando nós para coisas tão simples, nós não conseguimos explicar. O que Eliú estava dizendo, Jó, Deus está no controle. E Ele faz o que Ele quer, Jó. No capítulo 42, versículo 2, Jó vai dizer: eu sei que o Senhor pode tudo, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. No versículo 5 do mesmo capítulo, ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Agora Deus vai botar Jó à prova, quando ele vai dizer: mande fazerem sacrifícios agora. E se Jó orar por vocês, eu perdoo vocês. E agora o que Jó vai fazer? Jó vai orar por esses amigos que falaram: você tem que morrer sem descendência, você está em pecado, seus filhos mereceu morrer mesmo. Você não ora nem por uma pessoa que passou na calçada e não te cumprimentou? E quer que Deus mude a sua sorte? Uma pessoa falou um negocinho que você entendeu atravessado, você já está magoadinho e quer que Deus mude a sua sorte? E a Bíblia segue dizendo no capítulo 42: e mudou Deus a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E restituiu Jó em dobro. Agora não é 7.000, agora é 14.000. Agora não é mais 3.000, é 6.000. Agora não é mais 1.000, mais 500 e 500. Agora são 1.000 jumentas, são 1.000. E Deus deu para Jó quantos filhos? 10 filhos, mais bonitos que os outros. Mas Deus não deu para Jó tudo em dobro, pastor? Então não tinha que ser 20 filhos? Irmão, preste atenção nisso. Tudo que o Jó perdeu era dele. Os filhos são herança do... Por isso os filhos não vieram em dobro, porque os filhos que Jó tinha, que morreram, nunca foram dele. Seus filhos pertencem a Deus. Seus filhos pertencem ao Senhor. Seus filhos podem estar desviados, seus filhos podem estar afastados, você que está me ouvindo. Seus filhos podem estar passando por caminhos que você não ensinou, mas eles são herança do Senhor. Tem uma semente que foi brotada lá. Eles vão voltar. Os seus filhos não vão se perder. Fica tranquilo. É pródigo, está em terra estranha, mas vai chegar uma hora que eles vão olhar para as bolotas e vão dizer: não, na casa do meu pai até os jornaleiros têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Voltar-me-ei e dir-lhe-ei: pai, mãe, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus funcionários. Traz um anel, bota no dedo. Traz roupa limpa. Põe sandália no pé. Porque o meu filho, a minha filha estava perdida, estava morta e foi encontrada. A sua herança não vai morrer lá fora. Os seus filhos não vão morrer longe da presença de Deus. Eles vão voltar, porque tem uma semente que foi plantada. Querido, não ache que é culpa sua, porque você falhou. Não pense que é Deus. Entenda que há um propósito que agora a gente não entende. Mas eu digo e declaro na sua vida que a glória da segunda casa vai ser muito maior que a primeira. Eu quero declarar para a sua vida nessa noite que onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Ah, meu irmão,
Para eu que tive o meu irmão mais velho, que por mais de 20 anos ficou nas drogas, crack, cocaína. Meu pai, quantas noites, minha mãe, nós sofrendo junto, foi preso, prostituiu, fez tanta coisa que vocês não têm noção. Quem olhava, ele tinha se tornado, por causa da cocaína, um lixo humano. Nem dentes ele tinha mais na boca. Quem olhava falava, caso perdido aí, filho do pastor Jonas, já era. Um dia ele teve um encontro com Jesus. Eu ainda vou botar aqui no telão a foto dele do antes e do depois. Vocês vão falar assim, não é a mesma pessoa, não tem como. Tem. Porque quando Jesus entra, ele transforma. Quando Jesus entra, a realidade muda. O meu pai faleceu e ele não viu, mas nós vimos a transformação de Deus na vida de Josadak. Nós vimos o que Deus faz com um lixo humano e transformou ele num luxo. Porque o nosso Deus é especialista em reciclar. O nosso Deus é especialista em pegar aquilo que ninguém dá valor, aquilo que todo mundo critica, que zomba, aquilo que faz você adoecer na alma, que faz você chorar e perder noites. Deus sabe o quanto está doendo. Mas vai chegar um dia que você vai ver ela vindo, ele vindo, e vai falar, é meu filho. Prepara o novilho cevado. Chama os músicos, porque hoje vai ter festa. Porque ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Há propósitos, eu não sei te explicar porque ninguém vai ter explicação para tudo. Mas Deus está no controle. Ele está no controle e é Ele que tem a palavra final na sua vida. Ele tem a palavra final. 10 mais bonitos que os primeiros. Se é o teu filho, a herança do Senhor, e ele é, o Senhor vai trazer ele de volta. No tempo de Deus ele vai vir. Ela vai vir. Creia. Vamos ficar de pé, vamos adorar esse Deus, que Ele é digno de honra, glória